Esaú e Jacó. Palestra de Neville Goddard, realizada em 13 de novembro de 1959. Como prometi na última terça-feira, agora quero dar a vocês minha técnica pessoal, que uso, quando oro por mim ou pelos outros, mas para o benefício daqueles que estão aqui pela primeira vez, quero dizer que acreditamos aqui que a imaginação cria a realidade. E porque somente Deus cria a realidade, sua imaginação e minha imaginação são uma com o poder supremo que os homens chamam de Deus. Para contar a vocês sobre minha técnica, preciso voltar e dar a vocês as razões. Voltarei às minhas experiências pessoais e as conectarei com a Bíblia. Ela fala do nascimento de uma criança em Gênesis 25, o filho de Isaque e Rebeca. Rebeca, desejando conceber após 20 anos de esterilidade, orou ao Senhor e o Senhor respondeu à sua oração, e ela sentiu essa estranha luta acontecendo dentro dela e se perguntou por quê, e o Senhor disse: 2 nações em teu ventre, e 2 povos, nascidos de ti, serão divididos, um será mais forte que o outro, o mais velho servirá ao mais novo. E então no momento do parto saiu primeiro um ser vermelho e peludo, e então veio outro cuja mão segurava o calcanhar do primeiro e ele era de pele lisa e sem pelos. O primeiro foi chamado Esaú e o segundo foi chamado Jacó. Agora a história é: traga-me Jacó. Se você se lembra, Jacó tomou o direito de primogenitura de Esaú e então ele tomou sua bênção, e Esaú disse a seu pai, Isaque: você não tem nenhuma bênção para mim? E Isaque, seu pai, disse: você viverá pela espada, você servirá a seu irmão, mas quando você se soltar, você quebrará seu jugo do seu pescoço. Essa foi a única bênção que ele poderia dar ao seu filho primogênito, pois ele tinha dado tudo a Jacó, que significa o suplantador. Não faz sentido se você levar isso ao pé da letra. Não tem nada a ver com pessoas chamadas Rebeca ou Esaú ou Jacó. É tudo dentro de você que esse drama está se desenrolando. Eu tinha 7 anos quando isso aconteceu comigo, e me vi como um oceano tempestuoso infinito. Eu era o oceano, e ainda assim eu era Neville. Ele parecia despreocupado com o que fazia com Neville, e jogava Neville como uma onda e Neville estava quase morrendo de medo. O oceano não se importava, mas eu, Neville, também era o oceano. Isso aconteceu uma vez por mês do meu 7º ao 12º ano, e eu podia dizer pela estranha sensação de expectativa que sentia durante o dia quando isso iria acontecer. Eu temia ir dormir porque quando comecei a dormir, então me tornei um com essa imensidão, e era todo esse grande oceano, e então uma separação ocorreu entre o oceano e sua onda, mas eu ainda era o oceano. Mês após mês essa divisão ocorreu até meu 12º ano, e então ela desapareceu. Quando eu tinha 21 anos, ele retornou em uma chave diferente. Uma noite eu estava contemplando Samadhi enquanto eu estava lendo este livro sobre a vida de Buda, a luz da Ásia. Eu caí em um transe involuntário. Quando eu acordei o sol estava alto e eu não tinha me movido por 10 horas, mas durante esse intervalo eu me tornei luz líquida infinita. Eu não estava então dividido, não havia nada além de luz. Eu era realidade única e eu era luz infinita. Essa foi a segunda experiência. Então vieram outros de um estado secundário desta divisão. Eu fui projetado com uma certa intensidade para fora do meu corpo. Eu me tornei consciente pela primeira vez desta divisão e que eu era mais do que apenas este ser de carne e osso. Eu estava fora, e esta realidade estava no quarto olhando para este corpo na cama. Então eu desejei voltar para o corpo, integrando-me como uma unidade, e fazê-lo conscientemente. Eu fiz isso. E então com uma intenção consciente e deliberada eu intensifiquei este poder e me senti saindo novamente. Eu desejei descer para o quarto, e eu fiz uma espécie de loop. Uma formação de nuvens estava sobre a cabeça, mas tudo estava em detalhes. Eu podia ver através das brechas na nuvem o rosto que eu vejo todos os dias no espelho, meu rosto. Eu tentei passar pela parede, e eu não consegui. E então eu dei um grande salto na parede e me joguei de volta para o corpo novamente. O homem pensa que quando olha para um espelho é tudo o que ele é. Queime-o e ele se foi. Não é bem assim. O homem, que aparece do útero é esta imagem do gêmeo que vem ao mundo.
Cada criança que vem da mulher é Esaú. Você pode ser bastante sem pelos padrões normais, mas você ainda é Esaú. Ele muda seu nome de Esaú para Edom, que significa vermelhidão ou sangue vermelho. Este ser sempre vem primeiro ao mundo, e depois dele vem um para suplantá-lo, e esse é Jacó. Você não vê Jacó. Ele está escondido. Então, foi dito que ele não tinha pelos. Ele vivia em uma tenda. Essa tenda era Esaú. Então vem a separação, pois Deus e somente Deus realiza essa separação, e Deus é esse oceano infinito que pegará esse ser e o lançará repetidamente para realizar essa separação. Há algo no homem que traz essa separação e separa Jacó de Esaú. Você não tem nenhuma bênção para mim, pai? Você me pediu para trazer carne de veado e agora eu descubro que meu irmão o enganou. Certamente, ele é bem chamado de o suplantador. Ele tirou meu direito de primogenitura e então minha bênção, mas certamente, pai, você tem uma bênção deixada para mim. É isso. Você viverá pela espada, servirá a seu irmão, mas, quando você se libertar, quebrará o jugo do seu pescoço. Há algo neste corpo que pode se soltar deste poder de comando, e então ele morre. Isso é tudo que Esaú pode fazer. Então, esta vestimenta, o corpo, está sob comando para obedecer a Jacó. Jacó é todo imaginação. Há um ser no homem que divide esta vestimenta que se move por compulsão, e quando ele se solta, não há Esaú. Isaías 49. Aquele que me formou desde o ventre me formou para trazer Jacó novamente a ele. Tudo o que ele quer é Jacó. Ele quer despertar em cada ser um centro de imaginação e esse centro é chamado Jacó, o pequeno. Como ele vai ficar de pé, sendo tão pequeno? Eu o assusto até a morte, mas faço isso para torná-lo vivo, e um centro que pode criar. Nos evangelhos posteriores, é chamado de Jesus, o Ser Supremo que governa o mundo. Agora, a partir dessas experiências, eu via a Bíblia de forma diferente. Eu lia o livro e o via de forma diferente. Eu só levei uma surra de verdade na minha vida e foi de um homem que explodiu os miolos 6 meses depois. Ele me perguntou sobre uma passagem da Bíblia. O que diz? Eu disse. Pegue sua cama e ande. Ele disse. Traga-me o livro. Eu disse. Meu irmão o tem. Éramos 9. E não tínhamos 9 Bíblias, meu irmão Cecil o tinha e eu não conseguia pegá-lo. Esse professor trouxe uma bengala, uma coisa longa e flexível, e então eu tive que pular um banco e então ele simplesmente tirou no meu corpo o que era preciso para explodir uma expressão sexual nele. Então ele parou, e eu estava sangrando. 6 meses depois, ele atirou em si mesmo. Foi tudo por causa dessa passagem da Bíblia que ele me bateu. Mas talvez isso fosse parte do padrão quando eu citava incorretamente, de acordo com seu padrão, pois sua versão dizia, pegue seu sofá, e a minha dizia a cama. Mas isso significa apenas aquilo em que alguém estava descansando. Era apenas uma parte do padrão, então eu estava sendo jogado por aquele oceano. Mas ele parecia não se importar com isso que ele jogava. Mas ainda assim, embora estivesse assustado, ele sabia que não poderia deixar de existir, e então era parte de um plano para separá-lo para que pudesse se tornar um centro para a criação. Então, eu via a Bíblia de forma diferente. Qual é a técnica? No meu 21º ano, quando meditei, me identifiquei com a bem-aventurança que contemplei como um mar de luz líquida dourada. Então eu entendi. A absorção. Esse era o segredo. Se eu me identificasse completamente com um estado e o nomeasse, na medida em que me tornasse absorvido, funcionava. O que foi absorvido? Não a vestimenta, Esaú. Foi Jacó, que é todo imaginação. Jacó teve que ser separado de Esaú. 2 nações estão em teu ventre, e 2 povos, nascidos de ti, serão divididos, um será mais forte que o outro, o mais velho servirá ao mais novo. Descobri que a coisa dividida disto que eu lavava e alimentava era minha imaginação. E então descobri que podia colocar minha imaginação em qualquer lugar do espaço. Coloquei-a em meu próprio sobrinho,
E quando minha irmã olhou para seu filho, que estava prestes a sair, ela não viu seu rosto, mas o meu. Pois eu deitei Esaú e me tornei Jacó, e me tornei Bile, e determinado a ser visto por minha irmã, e minha irmã viu, não seu filho deitado na cama, mas seu irmão Névio. Naquela noite, ela me escreveu que tinha visto meu rosto e não o de Bile. Quando eu queria ir para Barbados e não tinha um centavo, eu dormia na minha imaginação em Barbados e via o mundo de Barbados, e eu ia para lá pelos esforços da minha família, que pensava ter iniciado a viagem. Quando eu me identificava com um estado, outros respondiam. Eles se moviam como automatos. E então eu me perguntava se eu deveria fazer isso, e então eu voltava para aquela passagem em Gênesis. Você servirá seu irmão. E todo homem no mundo você servirá. E então você se sente bem sobre isso. Este estava imaginando e todo ser no mundo o está servindo. Você não precisa pedir a ninguém no mundo para ajudá-lo, não importa o que eles digam. Esaú só pode viver enquanto você tem seu jugo em seu pescoço, e quando ele quebra esse jugo de seu pescoço, Esaú morre. No entanto, ele se perpetua constantemente antes de morrer, para que Jacó possa colocar seu jugo em outro pescoço. E Jacó é chamado no Novo Testamento, Jesus Cristo. Aqui está um exercício que achei muito útil. Em casa, onde sei como é cada parte de um determinado cômodo, sento-me em uma cadeira de frente para uma parede, com os olhos fechados, olho para frente e não vejo a parede que está na minha frente, mas a que está atrás de mim. Vejo essa parede com os olhos da minha mente e ela agora está na minha frente. Então o cômodo se inverteu, ou eu me inverti. Em toda a Bíblia há esse tom de reversibilidade. Descobri, ao ler, que significa isso. Então, vejo o que está atrás de mim como se estivesse na minha frente. Aqui está outro exercício. Eu me sentaria fisicamente na minha sala de estar em Nova York e presumiria que eu estava realmente parado na rua em frente ao meu prédio de apartamentos e parado ali na rua eu veria detalhes no letreiro do prédio. Fisicamente eu estava na minha sala de estar no 16º andar, mas na minha imaginação, eu estava na rua e estava vendo isso. Então, ainda na imaginação, eu voltaria para o prédio, subiria as escadas e me sentaria onde Esaú estava. E da próxima vez que eu realmente saísse e levasse Esaú, quando eu chegasse na rua e olhasse para o letreiro eu vi nele o que eu não tinha notado da última vez que eu olhei para ele fisicamente. Felizmente para mim, quando isso começou a aparecer, quando eu tinha 7 anos, não havia psicanalistas na pequena ilha de Barbados, e se houvesse, meu pai não poderia pagar por eles. Eles não saberiam o que estava acontecendo comigo. Felizmente para o trabalho que eu faria, eu nasci lá, nesta pequena ilha que não tinha importância no mundo, e nenhum psicanalista. Então, ninguém poderia perturbar o que meu pai estava fazendo para trazer essa separação. Isso continuou por 5 anos, dos 7 aos 12, e então eu fui despedaçado, mas eu não levantei esse ser até que eu tinha 21 anos e o vi de forma diferente. Não éramos dois, mas eu era isso, e eu podia dizer eu e meu pai. Mas no começo eu só podia chamar isso de um oceano tempestuoso. Eu era isso e eu também era Névio. Quando eu tinha 21 anos, eu o vi e fiquei absorvido nele, ou então não havia Névio. Veio essa separação em diferentes níveis para mostrar como você pode orar. Você pode ser qualquer coisa neste mundo. Eu pegava um pedaço de madeira, ou uma flor, ou um animal e tentava me sentir como ele, e finalmente pude sentir como seria ser um copo d'água. Pois tudo emana da imaginação divina, e eu sou isso, então eu sou tudo. Não há nada além da imaginação divina, e isso e a imaginação humana são um. Vamos voltar agora para o lado prático em dólares e centavos. Um bom amigo meu aqui recebeu uma carta de outro amigo que é professor e a quem admiro muito, mas os professores são tão pedantes. Eles estão tão cheios de conhecimento e com dados já desatualizados em vista das descobertas atuais, que eles são, na verdade, você pode dizer, cheios de ignorância. O homem está se desenvolvendo tão rapidamente que você está aprendendo com livros conhecidos por serem imprecisos e equivocados. Você pega livros não revisados e memoriza as coisas, e obtém seu diploma em uma universidade. Este professor, Raynor Johnson,
escreveu ao meu amigo sobre o título do meu livro, Sua Fé é Sua Fortuna. Ele escreveu: Você gostaria que eu comentasse? Presumo que ele pegou a declaração Seu rosto é sua fortuna e apenas mudou uma palavra. Ele não leu o livro, mas diz no livro de Provérbios: Aquele que responde antes de ouvir, é vergonha e loucura para ele. Você ousou responder antes de ouvir a pergunta? E ainda assim você não é apenas um professor, mas também o mestre de uma faculdade na universidade. Este professor está vindo para nossa terra e eu recomendo que você vá ouvi-lo. Ele desaprova completamente as palavras fé e fortuna, mas seu motivo para vir aqui ainda é levar de volta para seu próprio país, dinheiro. Não há outra razão para sua vinda, pois ele é de um departamento que usa livros já desatualizados, então o que ele pode nos dar? Então, eu disse ao meu amigo. Ele tem, como tantas pessoas sábias, talentos mecânicos, e qualquer um pode tirar do trabalho inspirado dos místicos e escrever muitos livros e arrecadar dinheiro com eles. Ele está vindo aqui apenas para ganhar algum dinheiro. Mas não falo de um livro, mas do livro, a Bíblia. Passei por todas essas experiências e sei que o segredo é a identificação com o ideal, não importa qual seja. Se você quer dinheiro, o que há de errado nisso? Este que está vindo aqui não recusará o cheque quando lhe for oferecido. Quem está enganando quem neste mundo? Mas lhe disseram: Obrigado, Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e piedosos e as revelaste aos pequeninos. Então, ande com as crianças e evite as pessoas chamadas sábias e santas. Quando essa divisão acontece em você, isso é Deus, e você não precisa da ajuda de ninguém. Pois tudo veio sobre Jacó, e somente a espada foi dada a Esaú. Então, esse Esaú, o corpo, leva a comida para seu estômago e ela deve ser transformada em osso e sangue. É um processo tempestuoso. E no exato momento em que ele se solta do jugo que Jacó colocou em seu pescoço, Esaú está morto. Não importa, pois o imortal você é Jacó e você não pode deixar de ser. Que ninguém lhe diga que dinheiro ou qualquer outra coisa é errado se Jacó quiser exercer seu talento para isso. Todo Esaú tem que servir a Jacó. Se você encontrar Jacó e habitar o estado e se tornar completamente absorvido nele, todos os Esaús têm que servi-lo para cumprir esse estado, e nenhum poder no mundo pode impedi-lo. Leia com atenção. Você viverá pela espada e servirá a seu irmão. Esaú teve que se casar com a cananeia, e a palavra significa, aquela que humilharia, mas com quem Jacó se casou, aquela que saiu de Labão, o ideal do mundo. As vestes se casam com a cananeia. Se meu antigo professor, A.B., estivesse aqui, ele te assustaria até a morte. Ele costumava dizer: se alguém estiver diante de você, e você o achar tão importante, despoje-o e deixe-o desempenhar as funções normais da vida e você lhe dará as costas. Jacó comanda o mundo e Jacó é a imaginação. Ninguém jamais viu Jacó porque ele é como seu pai, completamente invisível, e então você chega ao ponto em que descobre sua própria invisibilidade. J. W. Dunne, cujos livros você conhece, pergunta: como você pode ver algo que não tem bordas? Ele perguntou ao anjo que lhe apareceu: por que eles não conseguem ver a sombra que Deus está lançando sobre o mundo? E o anjo respondeu: porque não tem bordas. Ele pensou que isso estava certo, pois é impossível ver um isto sem um não isto para fazer comparação. Mas isso não é verdade, pois quando o homem descobre Jacó, ele não tem bordas, mas ele é mais real do que todos os Esaús do mundo. Ele é tudo e todas as coisas em todos os momentos. Aqui está uma declaração feita por Aldous Huxley sobre D.H. Lawrence. Ele era um homem estranho, mas parecia saber do que estava falando. Ele sabia o que era ser uma vaca ou uma margarida. Ele conhecia as emoções de sua vaca favorita e sabia como era ser uma margarida. Ele sabia o que era ser a lua. Huxley não entendeu, ele tinha talentos mecânicos e conseguia descrever essas coisas como lhe foram descritas por D.H. Lawrence. Algo está acontecendo em você e Deus está fazendo isso, pois a profundidade do seu ser é Deus, e quando isso é feito, então Jacó é separado de Esaú. Tudo é dado a Jacó,
e nunca o cetro cairá de sua mão. Então, eu lhe dei minha técnica de oração. Eu não assumo a responsabilidade de fazer nada assim depois que eu me identifiquei com o estado que eu desejo, eu deixo assim ser. Pode levar um dia, uma semana ou um mês, e às vezes eu nunca ouço sobre isso, mas eu sei que deve se tornar realidade, pois minha palavra não pode retornar a mim vazia. Eu vejo o que eu quero ver, e então eu deixo que seja a verdade. Eu não levanto um dedo para torná-lo verdade, pois como eu posso discutir isso quando já é verdade? Sempre que você se imaginou como queria ser e sentiu a emoção disso, esse é o comando de Jacó e o ser exterior tem que passar por todos esses estados para cumpri-lo. As maiores visões do mundo estão na Bíblia. Que este ou aquele justifique seus pequenos comentários sobre as palavras fé ou fortuna. O ato de fé é o poder de Deus trabalhando no homem para justificar o caminho do homem em necessidade. Então, eu sento na minha cadeira e vejo diante de mim o que não está fisicamente diante de mim, e então eu sou virado. Esta vestimenta externa nével foi colocada em todos os passos de 7 a 21, e então veio este cumprimento de 21 de julho deste ano, o nascimento do bebê do meu próprio ser, e eu vi a separação completa daquele pequeno chamado Jesus Cristo daquilo que é Esaú. De Esaú veio Jacó, e de Maria vem Jesus Cristo, e ambos vêm de uma separação ou de um rasgo. Não tem nada a ver com dogma. Você quer que seja? Bem, você o nomeia, identifica-se com ele, absorva-se completamente com ele. O homem exterior não pode fazê-lo, então o homem interior o fez, pois ele ordenou que você servirá a seu irmão. Esta vestimenta peluda vem primeiro e então vem aquele que você não pode ver, e este é Jacó. Então, não importa quem você seja, este é o plano de Deus para despertar filhos. Este mundo exterior parece vir primeiro, mas ele vem para despertar Deus que o criou. Quando ele se individualiza, o que ele mais quer é Jacó. Todo o mundo físico está completo, e somos informados de que agora ele está derretendo em radiação, e então quando o jugo é tirado do pescoço de Esaú, ele está morto. Que ninguém lhe diga que você é um vermezinho. Você está aqui porque há aquele Filho de Deus para ser separado da forma externa pela qual você é reconhecido quando anda pela rua. Exerça esse poder para todos no mundo e não apenas deseje-lhes o bem, mas identifique-se com seu desejo para eles. Então está feito, e você não precisa levantar um dedo para fazer isso, você deixa que seja assim. Eles se conformarão com o que você fez. Não importa quem eles são, se são pessoas simples ou se têm diplomas, e esses diplomas são dados por Esaú a Esaú, e você só está preocupado com Jacó. Isaías 49. Aquele que me formou desde o ventre para ser seu servo e trazer Jacó novamente a ele. Lá na sua Bíblia você lerá. Como você pode encontrá-lo? Ele é tão pequeno. Como Jacó pode ficar de pé? Ele ficará de pé, tudo bem. Eu sei o quão pequeno ele é, pois o oceano infinito me jogou de costas e eu sei que ele não se importou. Ele estava fazendo isso por um propósito, eu estava jogado por toda a sua infinidade. Eu estava com medo de dormir quando senti a aproximação dessas noites, e então quando fechei meus olhos essa separação aconteceu. Ele estava me puxando para fora de si mesmo. Esse era o grande oceano da vida. Quando você entender isso, você saberá o que o dilúvio significa, e o verdadeiro significado da história da arca. Então, hoje à noite, se eu pudesse lhes dar minha técnica em essência, seria esta. Sento-me calmamente numa cadeira, não me deito porque essa posição está associada ao sono. Sento-me numa cadeira e imagino e fico absorvido e identificado com tudo que o outro me pede como se já tivesse sido realizado. Para mim, então é real, e eles estão diante de mim e me contando as notícias emocionantes de terem realizado seu sonho. Se fisicamente estivessem em lágrimas, não faria diferença, pois isso é apenas Esaú e eu sei que ele deve passar por algo para trazer Jacó, não estou interessado. Esaú deve servir Jacó. Se me ligarem no dia seguinte e me contarem a história mais terrível, não importa, pois eles começaram quando Jacó deu a ordem, e todas as bênçãos do universo foram dadas a Jacó e todos têm que servi-lo. Se me ligarem para dizer que foram demitidos, eu digo, ótimo.
Quando foram demitidos, eles se tornaram o cumprimento do que eu tinha ouvido para eles, e eles descobrirão que foi o ponto de virada para levá-los ao que desejavam. Depois, eles podem esquecer como aconteceu, mas você, não se esqueça de que foi Jacó quem deu a ordem. Agora chame-o por um novo nome e chame-o de Cristo Jesus. Leia a genealogia e você verá que Esaú veio primeiro, depois Jacó, João veio primeiro e depois Jesus. Ambos vieram de forma milagrosa. A esposa de Isaque foi estéril por 20 anos, e então ele orou. Jesus nasceu de uma virgem, não tem nada a ver com um homem ou uma mulher. Eu sou cada personagem da Bíblia e essas são apenas atividades imaginárias, e esta foi uma atividade imaginária que poderia tirar de si mesmo o que desejava. Todo aquele que vem de baixo, por nascimento físico, tem que vir primeiro, e esse é Esaú, e ele será dilacerado para que seja separado e então a criança nasce, e então não há limite para a translucidez ou expansão do Filho de Deus. Agora, vamos entrar no silêncio. Perguntas do público. Pergunta: você pode explicar melhor sobre ver outra parte da sala? Resposta: pratique a bilocação. Esta é a separação de Jacó de Esaú. Sente-se em um cômodo de sua casa e olhe para outro cômodo e veja o que você veria se estivesse fisicamente lá, e você se separa. Não ande completamente integrado, como um ser que é apenas uma vestimenta de carne, este é Esaú. Pois o homem é todo imaginação, e ele está sempre onde está em sua imaginação. Se você deseja segurança, não deixe ninguém lhe dizer que não é espiritual. Aqueles que dizem que não é espiritual são os primeiros que lhe pedirão uma esmola. Não deixe ninguém lhe dizer que você não deve ter o que deseja neste mundo. É seu se você sabe quem é Jacó e quem é Esaú. Esteja pronto para passar por qualquer coisa. Esaú tem que passar por isso, Esaú é o escravo de seu irmão. Jacó é o mestre. Quando você se solta do jugo dele sobre seu pescoço, você está morto. Não fique envergonhado com o que você perde. A melhor coisa que você pode perder é o falso orgulho. Você pode ter que passar pelas fornalhas para perder o falso orgulho, pois é o comando de Jacó. Pergunta: como você vê essa luz dourada? Resposta: sento-me calmamente e viro meus olhos para dentro como se estivesse olhando para meu crânio. Em um momento, uma luz dourada começa a brilhar. A luz começa a aparecer e parece uma luz líquida dourada e ela vem diante dos meus olhos e então ela se apaga em círculo após círculo, como anéis de fumaça, e estes aumentam em taxa e então eles se tornam como um funil com a extremidade grande no meu rosto. Outro exercício que pratico: pego uma mesa ou um tapete. Não olho para ele, mas concentro minha atenção além dele, e com meus olhos parcialmente abertos, tento olhar abaixo de sua superfície. De repente, a coisa toda se tornará viva. Não há nada morto neste mundo. Este tapete para o qual você está olhando parece inanimado, mas de repente em suas profundezas as pessoas aparecerão. Não tenha medo e você entrará nele. Você, o verdadeiro você, não está contido dentro dos limites espaciais deste corpo, que é apenas Esaú. Mas você é um ser imortal e pode atravessar o sólido aparente. Se você quiser confirmação dessa técnica, leia a vida de Da Vinci. Ele disse que foi assim que ele conseguiu todas as suas pinturas. Ele foi o primeiro a nos dar o modelo do avião. Antes dos irmãos Urais serem pensados, ele o desenhou. Ele disse que quando queria pintar, ele olhava para uma parede manchada e então todas essas pessoas saíam vestidas com fantasias, e elas não eram modelos pagas. Pegue uma parede em sua casa ou olhe para as pedras da lareira, elas se tornarão tão familiares, e então a parede mudará de rosto. Ela muda com seu humor. Muitas vezes é uma garotinha, então ela muda e é algo completamente diferente. Seus sentidos começam a se expandir, pois há algo em cada criança nascida de mulher que é imortal. Eu pessoalmente não tenho experiência para confirmar a reencarnação como comumente ensinada, mas tenho muitas experiências sobre mundos dentro de mundos. Não posso dizer se a concepção popular de reencarnação é verdadeira ou falsa. Eu sei que sempre fui, e sei que fui enviado, e aquele mundo do qual fui enviado é real para mim,
mas eu tive que passar pelo que este mundo chama de nascimento, mas eu não chamo isso de reencarnação. Esse é o despertar dos filhos de Deus e há apenas um, e esse é Jacó ou Jesus Cristo. O ser imortal em você nunca foi manchado, você não pode manchar Jacó. Esaú tem que passar por todas essas coisas e lutar até o fim. Achamos que deve haver alguma redenção para Esaú, mas é Jacó que recebeu o controle total do todo. Nós vestimos e alimentamos, e até mesmo seguramos, Esaú. O ser que não pode morrer não é segurado, mas nós seguramos Esaú. Leia-o cuidadosamente na Nova Tradução, a edição Nelson. Eles o colocam como um poema, e ele se destaca como uma joia. 2 nações em teu ventre, e 2 povos, nascidos de ti, serão divididos. Um será mais forte que o outro, o mais velho servirá ao mais novo. Eu tinha 7 anos antes de saber sobre Jacó. Jacó não gostava de ser jogado de um lado para o outro por seu pai. E então, quando eu tinha 21, eu aprendi que eu não era nada além de luz líquida dourada. Gratidão por vocês terem chegado até aqui. Se gostaram do vídeo de hoje, curtam e compartilhem com alguém que precisa ouvir essa palavra, e deixem seus comentários, pois quero muito saber o que vocês acharam. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não perderem nenhum conteúdo. A presença de todos aqui é uma bênção. Sou imensamente grata por cada um de vocês. Até o próximo vídeo.